Salve, salve! Continue assistindo agora ao resumão Retrô 2018 de O Antagonista, a nossa retrospectiva desse ano épico. Em 2 de julho, Dias Toffoli, ex-assistente de José Dirceu, na Casa Civil do governo Lula, cassou a decisão de Sérgio Moro de impor o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-ministro petista, solto na semana anterior pela segunda turma do STF. Moro lamentou que Toffoli tenha interpretado sua determinação de medidas cautelares a Dirceu como um claro descumprimento da decisão da segundona, quando, ao contrário, Moro buscava cumpri-la. Se quando Dirceu foi solto da preventiva em 2017 pela mesma segundona, ela própria havia recomendado a Moro que adotasse medidas alternativas, como o uso da tornozeleira, por que o juiz não deveria adotá-las novamente se Dirceu já era um condenado em segunda instância? Como escreveu Moro no despacho com uma sutileza quase irônica, não se imaginava, ademais, que a própria maioria da colenda segunda turma do STF, que havia entendido antes, na pendência da apelação, apropriadas as medidas cautelares, entre elas a proibição de que o condenado deixasse o país, teria passado a entender que elas, após a confirmação na apelação da condenação a cerca de 27 anos de reclusão, teriam se tornado desnecessárias. Moro, pelo menos publicamente, não imaginava que a segunda turma pudesse ser tão juridicamente incoerente em sua sanha de libertar um político criminoso. Mas ela é, e não estava sozinha nessa sanha. No domingo 8 de julho, o desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto, mandou soltar Lula. Favretto foi filiado ao PT de 1991 a 2010 e indicado em 2011 por Dilma Rousseff para o TRF4, ou seja, desfiliou-se no ano para afetar a partir do ano seguinte num tribunal de segunda instância a imparcialidade que não tem. Em 2005, como revelou o antagonista, Favretto foi nomeado por Dirceu como assessor especial de Toffoli na Casa Civil do governo Lula. Em 2006, Favretto ainda doou R$ 60 à campanha de Paulo Pimenta, deputado petista que, junto aos colegas Paulo Teixeira e Vadir Damur, havia impetrado na noite de 6 de julho o pedido de habeas corpus em favor de Lula, acatado pelo desembargador. Favretto chegou ao cúmulo de justificar a soltura de Lula, apontando como fato novo a sua pré-candidatura à presidência da República. Ora, se pré-candidatura, condição que juridicamente nem sequer existe, fosse fato novo a justificar a libertação de criminosos condenados, bastaria perguntar na cadeia: quem é pré-candidato aí? Que todos os presidiários responderiam em coro: eu! Favretto, à moda Lewandowski, ainda tratou a prisão em segunda instância como prisão preventiva, para a qual cobrou uma fundamentação que apontasse a sua necessidade, como se os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro cometidos por Lula não fossem o bastante. O próprio Dirceu, livre para articular as manobras petistas, chegou a comemorar a soltura de Lula. Grande alegria, um dia especial esse domingo. Justiça foi feita, Lula livre. Mas Favretto não é ministro do STF, é um desembargador do TRF4 que, ao decidir soltar Lula durante seu plantão, contrariou a decisão colegiada da 8ª turma do próprio tribunal de condená-lo a 12 anos e 1 mês de prisão. Mesmo de férias, Sérgio Moro então interveio, despachando no processo com a legitimidade, garantida pela jurisprudência do STJ e do STF, de quem havia sido citado tanto no pedido de HC quanto no despacho do plantonista. Moro, portanto, reputou relevante esclarecer que Favretto, com todo respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do colegiado da 8ª turma do TRF4 e ainda do plenário do STF, que havia negado o HC a Lula e autorizado a prisão após condenação em segunda instância. Moro escreveu que se a autoridade policial da Superintendência da PF em Curitiba cumprisse a decisão da autoridade absolutamente incompetente, ou seja, se soltasse Lula por ordem de Favretto, estaria descumprindo a decisão colegiada do tribunal. O juiz que consultou o presidente do TRF4, Carlos Thompson Flores, afirmou ter sido orientado por ele a consultar o relator do caso, João Pedro Gebran Neto, que tem a competência de, consultando a 8ª turma, revogar a ordem de prisão. Daí que Moro tenha ordenado o encaminhamento do despacho a Gebran, solicitando orientação de como proceder. Resultado, a PF não soltou Lula, o relator Gebran suspendeu o HC de Favretto em favor dele e Thompson Flores decidiu manter preso o petista. Mas a atitude correta de Moro, que a presidente do STJ, Laurita Vaz, chamou de oportuna precaução ao negar 143 pedidos de habeas corpus em favor do presidiário, virou pretexto para novos ataques do PT ao juiz da Lava Jato. No caso de Dilma, confundindo instâncias e palavras, claro. Duas questões muito graves: não cumprir determinação da justiça
permite que qualquer um seja preso. Primeiro. Segundo, além disso, quebra a hierarquia. E isso dura um dia inteiro de confusão, até que eles mostram a que ponto eles estão dispostos a chegar. Um presidente do tribunal, do juiz de primeira instância, comete também uma terceira irregularidade. Diz que a decisão do juiz de plantão está equivocada. Ele não pode fazer isso também. Então, enfim, fazem uma espécie de striptease judiciário e político, tirando todas as máscaras, e mostrando claramente que não há complacência com o presidente Lula. É complacência? Não há justiça com o presidente Lula. É isso que não há. Pois é, por um momento Dilma reclamou de não haver complacência com Lula, ou seja, de a justiça não ter sido condescendente, submissa, não ter aliviado a barra de um corrupto e lavador de dinheiro, fazendo vista grossa a seus crimes. Só assim, sem querer, Dilma tem razão. Foi sem querer querendo. Mas insegura quanto ao significado da palavra, Dilma, como sempre, corrigiu-se para pior, afirmando que justiça foi o que não houve no caso dele. Ou seja, no encontro do Foro de São Paulo, em Cuba, onde vigora há mais de meio século uma ditadura comunista conhecida por prender opositores, Dilma tratou Lula como se fosse um preso político no Brasil, onde o chefão petista foi condenado em segunda instância e teve sua prisão autorizada pelo plenário do STF. Haja cinismo. Em meio à gritaria, no entanto, o corregedor João Otávio Noronha determinou que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, investigasse as atuações de Favreto, Moro e Gebran no caso, embora só Favreto tenha criado, nas palavras de Laurita Vaz, um tumulto processual sem precedentes na história do direito brasileiro. Como escreveu no Twitter o procurador Deltan Dallagnol, erra quem coloca no mesmo saco as decisões de Favreto de um lado e de outro as de Moro e Gebran. Laurita fez bem a distinção. Tanto é assim que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao CNJ reclamação disciplinar contra Favreto, em que pede sua aposentadoria compulsória, e ao STJ pedido de abertura de inquérito judicial contra o desembargador do TRF4 pelo crime de prevaricação, ao agir fora de sua jurisdição e sem competência para tentar colocar Lula a todo custo em liberdade, impulsionando sua candidatura. Como escreveu Raquel, Favreto não favoreceu um desconhecido, mas alguém com quem manteve longo histórico de serviço e de confiança. Ela ainda afirmou que a tentativa de soltar Lula foi um ato orquestrado meticulosamente, já que o pedido foi feito na noite de sexta-feira para que Favreto exercesse a jurisdição plantonista de forma ininterrupta até 11 horas da manhã de segunda-feira, sem que a decisão fosse revista prontamente. Raquel destacou que a estratégia foi confirmada por Paulo Pimenta, que admitiu à imprensa ter visto no sistema do tribunal que Favreto seria o plantonista. Sou do Rio Grande do Sul, conheço as pessoas, alguém me deu um toque. Olhei no sistema e vi, é público, disse o deputado petista. Raquel sugeriu à Polícia Federal oitivas não só de Favreto, mas de Pimenta, Teixeira e Damu, que segundo ela pretendiam afetar a credibilidade do Poder Judiciário. Em dezembro, o corregedor Humberto Martins arquivaria no CNJ a investigação sobre Moro e Favreto pelo episódio que quase levou à soltura de Lula. Para Martins, não há indícios de que a atuação de Moro tenha sido motivada por má-fé e ou vontade de afrontar a decisão do desembargador plantonista. Quanto a Favreto, Martins consideraria que não compete à corregedoria analisar o mérito de sua liminar. Para aumentar o ódio petista, ainda em julho, a juíza Carolina Lebos negou pedidos para que Lula participasse de entrevistas e sabatinas como presidenciável. Ela alegou que a situação do condenado em segunda instância se identificava com o status de inelegível e a autorização nem sequer se mostrava juridicamente razoável, em exceção às regras de cumprimento da pena e com necessário incremento de recursos logísticos e de segurança. Em reação, Gleisi Hoffmann afirmou que até Marcinho VP, traficante, deu entrevistas. Finalmente, Gleisi reconheceu a turma de Lula. O caso ainda renderia muita ladainha. Em setembro, a Folha pediu ao STF autorização para sua colunista social entrevistar Lula na prisão em Curitiba em nome da liberdade de expressão.
O relator Lewandowski autorizou a entrevista de Lula, citando casos de outros presos entrevistados, mas o vice-presidente do STF, Luiz Fux, atendeu a um pedido do Partido Novo e vetou a entrevista, proibindo sua divulgação se já tivesse sido feita. Contrariado, Lewandowski reafirmou sua decisão original, mas no início de outubro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, decidiria manter a determinação de Fux. Em dezembro, passada a eleição, Lewandowski ainda faria nova manifestação a favor da entrevista de Lula. Naquela semana de julho em que o presidiário quase foi solto, no entanto, os petistas só sentiram mesmo algum alívio com a absolvição de Lula em um processo, o da obstrução de justiça na suposta compra de silêncio de Nestor Cerveró. A ordem do comandante máximo, delatada por Delcídio do Amaral, era mesmo difícil de provar. Mas enquanto o Brasil era eliminado por 2-1 da Copa do Mundo da Rússia pela Bélgica, eliminada por 1-0 pela França, que se tornou bicampeã vencendo por 4-2 a Croácia, outros relatos comprometedores sobre Lula vinham à tona. O petista pediu agilidade na liberação de recursos do BNDES para a JBS, de acordo com o depoimento de Vitor Sandri, considerado operador de Guido Mantega, APF. Sandri contou que os pedidos eram levados para Mantega quando Mantega presidiu o BNDES de 2004 a 2006 e quando era ministro da Fazenda. Em reunião com Joesley Batista, segundo o operador, Lula afirmou categoricamente que seria o garoto propaganda da JBS e orientou expressamente Mantega para agilizar e acompanhar o projeto de internacionalização da empresa. Curiosamente, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, declarou naquela semana que você não pode governar ignorando que tem empresários, tem que ter políticas que os atendam. Os governos petistas de fato atenderam e enriqueceram empresários bilionários do naipe de Joesley, distribuindo a eles o dinheiro do povo brasileiro. Já Gleisi Hoffmann continuou mentindo no Twitter. Referindo-se à decisão de 18 de julho de Rosa Weber sobre o pedido do MBL para que fosse declarada desde já a inelegibilidade de Lula, a presidente do PT escreveu: "Justiça diz que Lula pode se candidatar." Não foi isso, obviamente, o que a Justiça disse. A presidente eleita do TSE não conheceu da ação, ou seja, nem chegou a analisar o mérito. Decidiu apenas que, naquele momento, como a candidatura do presidiário não havia sido registrada pelo partido, ela ainda não podia ser impugnada. Quase um mês depois, em 15 de agosto, é que o PT fez o pedido de registro da candidatura de Lula ao TSE, depois rejeitado com base na lei da ficha limpa, na madrugada de 1º de setembro, por 6-1. Só Luiz Edson Fachin levou a sério a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU para que o presidiário pudesse disputar a eleição. Sobrepondo ao Poder Judiciário brasileiro a notinha dos camaradas do PT no órgão estrangeiro, o ministro reviveu na prática seus tempos de militância petista entre os juristas que tomaram lado, quando elogiou publicamente o governo Lula e pediu voto para a continuidade com Dilma. Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. O governo que queremos é o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com o autoritarismo. Só transigiu com a roubalheira, né? Com o autoritarismo, além de aliar-se a Cuba, Venezuela, Nicarágua e outras ditaduras, o PT já flertava de novo. Fernando Haddad apresentou os 5 pontos básicos do programa petista de governo, incluindo a reforma do sistema de justiça e a democratização dos meios de comunicação em massa. Traduzindo, o PT pretendia enterrar a Lava Jato e censurar a imprensa. Quem também mostrou que não gosta nadinha de ser investigado foi Ciro Gomes. Em sabatina da Abimac, o pré-candidato do PDT chamou de filho da puta o promotor de justiça responsável pela investigação por injúria racial contra o vereador Fernando Holliday do DEM de São Paulo, que Ciro havia chamado de capitãozinho do mato. Agora um promotor aqui de São Paulo resolveu me processar por injúria racial. E pronto, um filho da puta desse faz isso e pronto. Ele que cuide de gastar os restinhos das atribuições dele, porque se eu for presidente, essa mamata vai acabar. Porque ninguém pode viver autonomamente. A lei é superior a todos nós. E isso é muito concreto. Quer dizer, então eu tenho minha biografia, tenho minha honradez, e porque viro candidato, o camarada resolve me processar por injúria racial. E se ele me causa um prejuízo político, eleitoral, imagético e tal, quem me indeniza? Quando será essa indenização?
pode isso acontecer? Onde é que no lugar do mundo que isso pode acontecer impunemente? Então essa questão está posta. Detalhe, o promotor xingado por Ciro, na verdade, é uma mulher, a promotora Mariana Bernardes Andrade. Opa! Que beleza! A advogada Janaína Pascoal, coautora do pedido de impeachment de Dilma e então cotada para ser vice na chapa de Jair Bolsonaro, comentou que a fala de Ciro não assusta pelo xingamento. A fala assusta pelo aviso de que, se eleito presidente, se vingará. Uso de cargo público para questões pessoais? Triste. Ele que cuide de gastar os restinhos das atribuições dele, porque se eu for presidente, essa mamata vai acabar. Olha como ele é poderoso, gente. Bateu até a mãozinha na mesa, só falta bater o pezinho. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. O então presidente do PSL de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, disse ao antagonista que quem tem de debater com Ciro é um psiquiatra. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Já Marina Silva declarou em Marinês acreditar numa união dos eleitores contra a influência dos partidos do chamado Centrão, ou seja, DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB. Entrei nessa campanha literalmente para oferecer a outra face. Para a face da violência, nós entramos com a cultura de paz. Para a face da mentira, a verdade. E para a face do Centrão, apostar na população. Quem acabou fechando aliança com o Centrão durante o recesso parlamentar foi Geraldo Alckmin, tornando-se mais do que nunca o candidato do establishment. A aliança garantiu ao Tucano o maior tempo de TV entre os presidenciáveis, 440 milhões de reais de fundo eleitoral, além de turbinar a estrutura partidária e a capilaridade da campanha nos estados. Só faltava combinar com o eleitorado. A cena do balcão de Alckmin acabou ilustrando o balcão de negócios do Centrão, embora o ex-governador tenha negado o toma lá da cá e afirmado que não havia hipótese de voltar o imposto sindical defendido por Paulinho da Força, um dos vários investigados que sentaram naquela mesa. Os outros foram Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Marconi Perillo, Júlio Lopes e Rodrigo Garcia. Nem a escolha da senadora Ana Amélia como vice amenizou o desgaste. Nós temos, infelizmente, no Brasil, um quadro pluripartidário, que é muito ruim. 35 partidos políticos. Esta é a realidade. Você precisa ter desde Cruzeiro do Sul, lá no Acre, até o sul do Brasil, você ter capilaridade, presença. Então, estamos fazendo uma aliança em torno de um projeto. Todo mundo sabe o que eu defendo, as reformas que eu defendo. Presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto ainda disse que o espírito público e o sentimento de brasilidade caracterizaram o avanço dessa aliança dos partidos do Centro Democrático. Então tá. Brasil! Pior é que a perda de apoio do Centrão para Alckmin parece ter subido a cabeça de Ciro, que passou a acenar a militância de extrema esquerda. O pedetista, que escolheu a senadora MDBista Cátia Abreu como vice, afirmou que Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botando juízes e Ministério Público de volta para a caixinha deles. Imagina se um cabo desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. O nome disso é ditadura do executivo. Ao tentar se explicar, Ciro alegou que o termo caixinha foi uma figura de linguagem usada para explicar que eles não podem se meter em tudo. Mas na condenação e na prisão de corruptos e lavadores de dinheiro, eles têm mais é que se meter sempre, em vez de passar pano como fizeram Gilberto Gil e Chico Buarque no festival Lula Livre na Lapa, no Rio de Janeiro. Assim como Lula divide o mundo entre nós e eles, o ex-ministro da Cultura do governo do próprio Lula dividiu o mundo entre as forças da progressão, que ele também chamou do avanço, e as forças do atraso. Atraso em linguagem petista é o respeito às leis do país. Esse é um momento que tem as duas coisas, né? Tem aqui a música, tem aqui a solidariedade humana pelo lado do afeto, que há uma pessoa a quem a gente muito deve, de quem a gente muito gosta, que é o Lula, e também a aspereza desse confronto natural que é preciso vivenciar nesse momento entre as forças da progressão, as forças do avanço e as forças do atraso. Aqui tem as duas coisas hoje e a gente tem muito prazer em estar aqui, né, não, Chico? Demais. Aliás, eu faço minhas as palavras do Gil, não tenho mais nada a acrescentar. Ele disse tudo que eu penso. Lula livre! O PT, no entanto, não gostou do que chamou de cobertura exígua do tal festival. Gil e Chico, pelo visto, não ajudaram.
que dirá Fábio Assunção. Gente, está uma coisa maravilhosa o festival. Isso daqui é um marco da democracia, uma possibilidade da gente vislumbrar uma disputa eleitoral legítima, verdadeira. Uma equipe de fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio ainda confiscou no festival material proibido de campanha antecipada, como panfletos, adesivos e bandeiras eleitorais. Mais uma amostra do desrespeito petista às leis. 2 dias depois, a maioria dos entrevistadores do Roda Viva gastou o primeiro bloco do programa com Jair Bolsonaro para falar do regime militar brasileiro. O Roda Viva é o programa da TV Cultura que permitiu ao público conhecer o comportamento de jornalistas que escrevem em diversos jornais e revistas do país. Nesta edição, a da Folha insistiu com o próprio autor do projeto do voto impresso que o eleitor sairia da sessão eleitoral com o comprovante do voto em determinado candidato, de modo que teve de ser corrigida por ele. A argumentação da senhora Raquel Dodge para que o voto impresso deixasse de valer foi o seguinte, que a impressão do voto prejudica a segurança das eleições. Não consigo entender aqui justificativa. Sim, porque você pode violar o voto, o sigilo do voto. Então todas as eleições de papel no passado também, foram suspeitas. Não, porque você não sai com o papel, né? Você deixa o papel na urna. Nesse caso, você sairia com o papel. Mas não sairia com o papel, não. Quando Bolsonaro disse que, assim como Donald Trump queria fazer a América grande de novo, ele quer fazer o Brasil grande, o do Estadão viu contradição com a defesa da redução do Estado. Como se Brasil grande, no sentido de excepcional, extraordinário, e Estado inchado, no sentido de gigante, fossem a mesma coisa. Ele quer a América grande, eu quero o Brasil grande. Ele fala em Deus, eu também falo em Deus. Deputado, ele defende a família, eu também defendo a família. O senhor está falando de Brasil grande agora, que o senhor acabou de dizer que não era estatizante, está defendendo o Brasil grande? O Brasil grande é igual a América grande. Ué, qual a diferença? Eu usei o mesmo adjetivo. América grande e Brasil grande. O do Globo pintando como contraditório que Bolsonaro fale em Deus e já tenha criticado a política brasileira de imigração e o fluxo de imigrantes, chegou ao cúmulo de perguntar se o presidenciável do PSL sabia que Jesus Cristo foi um refugiado. Criticou os refugiados, disse que os refugiados são a escória do mundo. Ao mesmo tempo, o senhor pede voto em igrejas evangélicas, se apresenta como cristão. O senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado? A do valor econômico na questão das cotas raciais em universidades pregou a reparação da dívida histórica com os negros, ao que Bolsonaro alegou não ter escravizado ninguém e dias depois, para legitimar uma de suas alegações, ainda citou no Twitter o funkeiro negro Mr. Catra, que morreria cerca de 40 dias depois, em 9 de setembro, em decorrência de um câncer gástrico. Para resgatar a dívida da escravidão, deputado. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam para cá. Na costa também. Era entregue pelos próprios negros. Mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu para o branco na costa. Para completar, o apresentador Ricardo Lessa usou a Wikipédia para fazer uma pergunta a Bolsonaro sobre o seu passado como militar da ativa. O verbete da Wikipedia diz assim: Bolsonaro tinha sempre a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, e também pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Coronel Carlos Alfredo Pellegrino. Nunca tive qualquer problema pessoal com subordinado ou com superior. Não procede, lamentavelmente, isso daí. Ou seja, no centro da roda não estava Bolsonaro, cujo desempenho se tornou secundário, mas o jornalismo brasileiro. No dia seguinte, o ex-apresentador do Roda Viva, Augusto Nunes, denunciou as pressões políticas dentro da TV Cultura. A TV Cultura depende do nosso dinheiro, ela é financiada por nós. E, portanto, eu tenho o direito de me declarar preocupado com os rumos que as coisas estão tomando. De uns 6 meses, 7 para cá, começaram as pressões com base nessa suspeita de que era um programa de direita, temos de trazer mais gente de esquerda. Convidava todos. Começaram a interferir na montagem da bancada, o que nunca tinha acontecido. Precisa convidar fulano. Aí começava, precisa convidar agora um conselheiro. Os conselheiros, o amigo do conselheiro. Bom, em março,
No fim das férias do Roda Viva, eu voltei e tive uma conversa com o Marcos Mendonça, presidente, dizendo basicamente o seguinte: isso vai continuar ou vai voltar o comando para as mãos dos jornalistas? Ele disse, olha, esse ano eleitoral vai ser mais complicado ainda. E pelos rumos que as coisas estão tomando, por determinação de conselheiros que estão abusando de suas funções, eu temo que o programa esteja se desviando da rota da independência. E é por isso que a reação ao programa de ontem foi tão intensa. Bolsonaro ainda foi sabatinado na Globo News e disse que admite privatizar a Petrobras, mas não o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque os bancos privados não financiariam a produção como os bancos estatais. Quanto aos outros assuntos econômicos, posto Ipiranga, que é como Bolsonaro chama seu guru Paulo Guedes, atribuindo ao economista liberal a responsabilidade e a capacidade de trazer respostas e soluções para qualquer problema, assim como o posto de gasolina é retratado no comercial de TV. Os momentos de maior repercussão da sabatina de Bolsonaro foram comentados por Ciro, que adotou a tática de expressar compreensão do que o adversário representava. Não é brincadeira. Um homem que foi meu colega, não tenho nada pessoal com ele, o Bolsonaro, está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Mas desculpa aqui, alguém sabe se eu sou gay aqui? Isso não é uma coisa que o senhor fala tanto em beijo hétero e tal, que às vezes o Freud vem a... Tá vendo? Eu desconfio de você também, pô. Candidato. Maneira de gesticular. Ele chamou o camarote de imoral porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. O senhor soma 900 mil reais, dá para quê? Dá para 2 postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Dinheiro público? Vamos lá, meu apartamento eu mudei agora porque eu preciso fazer reuniões. Meu apartamento tinha 70 metros. Tinha despesa de PTU e outros mais. Agora você pode ver. Eu estou te falando que está na lei, você está achando que é imoral. Eu te pergunto a você, jornalista, né? Você recebe como pessoa física ou como pessoa jurídica aqui da Globo News? Bom, vocês, em grande parte, usam desse artifício para receber como pessoa jurídica, né? Para fugir do imposto de renda. Por favor, responda a pergunta. Mas é imoral, você é tão imoral quanto eu. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abre aspas, senhor Roberto Marinho, abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64. Identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas
de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, depois da nota do Grupo Globo, vale lembrar que o programa foi encerrado e Bolsonaro escreveu no Twitter: "Não entro no mérito do que acham os que hoje comandam a Globo. Apenas lembrei o que disse o senhor Roberto Marinho, falecido em 2003, sobre o regime militar. A nota de meia-culpa citada por Miriam Leitão foi lançada 10 anos após sua morte." Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Você está assistindo ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista. Envie este vídeo a parentes e amigos e fiquem ligados na continuação, que vem muito mais por aí.